Então eu quero lhe dar hoje 4 chaves importantíssimas para o campo de batalha que cada um vive, cada um sabe qual é a área específica que Deus precisa falar. E o que Deus precisa falar não necessariamente que ele é obrigado a falar, não é esse sentido, mas é estar alinhado, e por estar alinhado nós sofremos os ataques, as guerras, as demandas, as batalhas. E é neste nível que eu quero que você anote, quero que você hoje não perca nenhuma chave nessa live especial que irá abençoar a sua vida, ok? Glória a Deus. Vamos chegando, 70 pessoas na live, Deus abençoe. Tempo especial, tempo de alinhamento profético, tempo de crescimento aqui na live, tempo de alinhamento, tempo de direcionamento da parte do Espírito de Deus, ok? Já me ajude, porque o algoritmo do Instagram entende que quanto maior for o nível do engajamento, ele vai entregando para o maior número de pessoas que estão conectadas agora, né? Quando a gente abre a página do Instagram, diz assim, de acordo com o seu número de seguidores, mostra 1.000 e poucas online, 2.000 online. Como é que a gente consegue atingir o maior número de pessoas online na nossa rede de relacionamento? Quando você curte, quando você compartilha, quando você comenta. Por isso que eu peço mesmo, assim, primeiro que é um prazer saber de onde você é, ok? Cidade, eu vou, na medida do possível, eu vou falando aqui. Mas também entendendo como funciona o digital e eu preciso da sua ajuda. Porque se a mensagem ela é boa para você, é porque ela também pode ser compartilhada com mais alguém, ok? Então vai compartilhando nos grupos de WhatsApp, nos Telegram, aonde você está inserido, pelo direct agora, faça isso. Por 1 minuto, vamos lá, vamos para cima, porque há um cuidado de Deus. Eu sempre começo com uma canção, com uma música profética, mas eu tenho visto que não sei se é aonde eu estou, né? Mas cai, não sei se é a nova política que eu não estou ciente, do Instagram, que não se pode mais pôr música. Então por isso que eu, da última vez aqui, eu pus música, caiu. Aí tentei voltar, pus música de novo, também caiu. Então, vamos com a gente, porque é um tempo muito profético, um tempo especial da parte do Eterno. Amém? Vamos lá. Glória a Jesus. Me diz aqui de onde você é, ok? Ainda hoje nós vamos fazer um clamor, levantar um clamor pelos nossos grupos do WhatsApp. Nós temos mais de 7.000 pessoas inseridas nas nossas torres de oração, cadastradas, pessoas que nos acompanham há muitos anos, pessoas que estão inseridas nas fileiras de intercessores. Não é só pedindo oração, mas eu tenho treinado, e principalmente quem faz parte dos nossos grupos, do nosso ministério, grupos do WhatsApp, o canal que nós temos aqui no Instagram, se você não faz parte, clica depois, pertinho da bio aqui, são mais de 4.300 guerreiros. Nós temos também no Telegram, Ministério Pastor Miquel Oliveira, e é um tempo muito precioso, né? Essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube. Eu preciso e peço a você que se inscreva lá também no meu canal para que a gente possa ter esse engajamento, ok? Simultâneo, né? Esse ecossistema TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Você quer participar de grupos que nós temos, só clicar na link da bio que vai te direcionar para grupos do Telegram, ou se você preferir o WhatsApp, ou aqui mesmo no canal do Instagram. Por que isso é necessário? Para que você esteja inserido e entendendo o propósito do nosso ministério. O nosso ministério é ativar pessoas, inserir pessoas dentro dos ministérios, das igrejas locais. Eu não sou adepto de trabalhar como alguém que tem voo próprio, eu tenho pastor, eu tenho igreja,
eu acredito na comunidade de fé, eu acredito no valor da igreja local, eu acredito no pastoreio, eu acredito no discipulado, porque o mundo espiritual se conhece pelo poder da autoridade, não se move no mundo espiritual por dons, embora os dons sejam necessários para equipar o corpo, a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo, considerado, como está escrito lá em Colossenses, né? A igreja é o corpo de Cristo e a cabeça do corpo é Jesus. Mas o reino de Deus, o movimento do mundo espiritual, o movimento do terceiro céu, ele se manifesta. O primeiro portal para que a gente conheça sobre o mundo espiritual se chama autoridade. E não é a autoridade que muitos desigrejados, desavisados, entendem como algo impositivo. A autoridade que eu me refiro é o princípio para o qual Deus se move. Ok? Então, eu treino pessoas dentro de princípios. Eu treino pessoas já há muitos anos, há mais de uma década, especificamente, para alinhar a um crescimento, a um fortalecimento e ampliar o entendimento sobre o que somos, propósito e vida, ou seja, alinhar vida e propósito para o chamado. E nem todos são guerreiros da luz no sentido de operarem na libertação, na cura, na intercessão, mas todos nós somos homens espirituais. E por sermos homens espirituais, logo, nós precisamos ser ativados no campo do espírito, no mundo espiritual. Quem não tem visto esses dias a modinha de perguntar sobre o que o chat GPT pode dizer acerca de mim, qual o meu propósito, qual o meu chamado, né? Eu não sou um crente retrógrado, procuro não ser, procuro entender sobre atualização. Eu acho que isso é papel nosso como igreja, como povo de Deus. Durante muitos anos no Brasil, nossa nação, o povo crente era o povo sem escolaridade, um povo idiota, burro, boçal, como dizem, né, os movimentos, né, que a gente vê por aí, por muito tempo. Ok. Ok, já desativaram aqui. Depois vamos voltar, porque tá travando? Ok, travou aí? Tá, ok. Então, eu ia perguntar se o povo, de onde eles eram. Que eu sempre trabalho esse engajamento aqui. Então, volta aqui só para a galera dizer de onde são, para que a gente possa... Ativando aí, galera. Vamos ativar aqui, para ninguém perder esse time. Diga para mim de onde você é. Então, a gente é atualizado, como eu dizia, procuramos nos atualizar, mas qual é a diferença de se atualizar e viver as modinhas? A gente não pode perder o discernimento de espírito. A gente não pode. Vamos lá. Quem está presente aqui, eu vou falar o nome das cidades. Uberlândia, Minas Gerais, amo essa cidade. Rio de Janeiro aqui, Santos, Litoral, Paulista, Manaus presente, Sergipe presente, Ouro Branco, Alagoas presente, Gerlúcio de Chile, olha só, Chile presente, Apucarana, conheço essa cidade da igreja do meu amigo pastor Alex, Magé, Ilhéus, Bahia, Paranavaí, Santa Catarina, ou melhor, Paranavaí é Paraná, nossa igreja, tem uma unidade da nossa igreja, pastor Rodrigo, pastora Paula, amigos chegados, São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Rio de Janeiro, Torres, Rio Grande do Sul, aqui Piripiri, Piauí, olha aí, Rio de Janeiro presente, Guarulhos, São Paulo, Tomás Coelho, Rio de Janeiro, Zona Norte do Rio de Janeiro, São Paulo, olha aí, Portugal está aqui com a gente, glória a Deus, Belo Horizonte, Belzonte, Juiz de Fora, glória a Deus, Zona da Mata Mineira, São Paulo capital, Cabo Frio, Complexo do Alemão, minha terra, aleluia, glória a Deus, meu primo Douglas aqui, e Marabá, sim, que é o estado do Pará, Tucunaré aí é maravilhoso, Pará, Marabá, Iguaba Grande, região dos Lagos, Buriti Bravo, Maranhão, Amanda, Japeri, amo essa cidade, vivi aí Pedro nasceu
foi criado boa parte do tempo aí em Japeri, glória a Deus. Serra, Espírito Santo, Camaçari, Espírito Santo, Camaçari é Bahia, oh meu Deus, perdão. Maricá presente, Rio de Janeiro. Santa Cruz do Capibaribe, vamos estar aí final de agosto, na conferência Imersão Conhecendo o Mundo Espiritual. Nazaré das Farinhas, em Bahia, ok. Jequié, Bahia, olha que coisa tremenda. Salvador, Bahia. Buriti está aqui em peso. Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Portugal está aqui com a gente. Amém? Vamos lá. Nova Zelândia com a gente, em Queenstown Town, é isso? Queenstown, deve ser. Ok, perdoe meu inglês. Londrina, Paraná, Unamá, Cabo Frio, legal. Comendador Soares, olha aí que coisa linda. Glória a Deus. Todo mundo aqui presente, vamos para cima, gente. Pode desativar aqui, meu filho. Porto Velho está aqui. São Paulo, Comendador Levi Gasparian, interior do Rio, conheço, perto de Três Rios, Lagoa Santa, Minas Gerais, Guaraí, Tocantins, Moreno, Pernambuco, Nova Iguaçu, Suzano, São Paulo. Gente, Eunice Mendonça de Guarulhos, todo mundo aqui, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estados Unidos presente, vamos lá, glória a Deus, que bom. Itaberaba, ok, vamos lá. Só para a gente não travar aqui, vamos embora. Eu quero lidar na guerra. Como é que você vai lidar com a batalha do ataque que vem para minar seu chamado? Permita ler um texto que está no livro de Provérbios, livro de sabedoria, capítulo 26, versículo 4. Não respondeis ao insensato segundo a sua estultícia, sua tolice, para que não te tornes semelhante a ele. Nem todo mal que a gente possa experimentar, e quem me conhece sabe que eu não invoco demônios e não estou aqui para dar ibope ao que o diabo está fazendo, às demandas da vida. O propósito do meu ministério é alinhar a luz da palavra, tornar esclarecido o teu entendimento. Mas como é que você vai lidar na operação espiritual com qualquer batalha que você esteja enfrentando? Campo físico, emocional, material, espiritual. Como é que você lidar? Ou melhor, como é que nós lidamos? Como é que nós nos posicionamos? Aprenda isso. Essa é a primeira chave. Silencie o eco das vozes que querem produzir opressão. Primeiro alinhamento. Silencie o eco. Eu não estou dizendo a voz. Eu estou falando do que se parece, o que de forma alardeada tenta tomar a sua mente, o campo das suas emoções, roubando o devocional, vida de oração, vida com Deus, vida no ministério, no que você faz, no que você move, no que você realiza, no que você empreende. Aquilo que lhe tira o sono, aquilo que lhe rouba o seu norte, aquilo que tira você do cerne, aquilo que quer desalinhar vida e propósito. Eu anotei aqui para a gente não perder esse entendimento. Você precisa pedir ao Espírito Santo a autoridade, a sabedoria para silenciar o eco das vozes que querem reverberar, produzindo males que Deus não quer que você receba. Eu não sei, eu tenho alguns amigos aqui que passaram, poderia dizer para alguns, porque os conheço, no sentido de vida comum, vida social, vida eclesiástica, vida na igreja local.
Mas permita ser boca de Deus no entendimento para você. E essa palavra que eu estou canalizando aqui, eu ouvi de um homem de Deus. E ele me disse, nunca se torne um tolo, nunca mais eu esqueci, diante de um tolo. Aí ele leu esse texto para mim. Não foi eu, não foi o Espírito Santo, ele foi usado para... E eu guardei isso comigo. Eu estou compartilhando isso hoje com você porque guardei comigo. Mas olha o que o texto está dizendo, é uma palavra de sabedoria para tempos de conflitos, tempos de batalhas, seja no casamento, na vida afetiva, os anseios, os projetos, aquilo que a gente fala, Deus, por quê, para quê, quando, até quando. Então eu estou falando dentro dessa cadeia espírito, alma e corpo. Ainda que não se pode desassociar, cada um tem o seu campo de ação, né? O espírito está pronto, a alma se abate, o corpo pode receber o reflexo, né? Saúde física, saúde emocional. Então como é que você consegue romper, é não ser um tolo, mas responder ou confrontar o ataque que possa vir, que possa tentar delinear teu caminho. Então, número 1, silencie o eco das vozes. Como é que você silencia o eco das vozes em tempo de informações a todo tempo, redes sociais, mídia televisiva, grupos de amizade? Você aprende a silenciar através da vida de oração. Olhe para mim. O que é silenciar o eco das vozes que tentam permear a nossa alma? Jesus, um certo dia, disse aos seus discípulos, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e ao ouvir a minha voz, me seguem. Qual é a diferença do eco da voz? Voz tem a ver com timbre, tem a ver com dicção, tem a ver com fala, tem a ver com autoridade, tem a ver com comando. Eco, ele é muito pulverizado. Ele não se firma, ele é uma ressonância distorcida. Ele é um som distorcido, é um eco. Quando você pega um aparelho, voltei, meu Deus, é que eu completei agora a boa idade, né? Aparelho não. Você pega uma mesa de som, você vai vendo lá os processadores, né? Tem a câmera de eco. Câmera ou câmara? Hã? Câmara de eco. Olha. Meu irmão, de acordo com o tipo da voz da pessoa, se ela for estridente ou não, ela tira a naturalidade da voz, embora possa embelezar de acordo com o que se propõe, pode matar a voz, pode distorcer o que se apresenta. O que é o eco? É uma distorção daquilo que não é puro, genuíno, aquilo que não se estabelece como voz. Por isso que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Por que ouvem a sua voz? Porque no meio desse processo existe o eco da voz. O que é o eco da voz? A distorção. Eu paro aqui para fazer um paralelo em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, se você está anotando, Deus te abençoe. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão. Bramar é rugir, é aquilo que é estridente, aquilo que avoaça a voz, mas diz que bramando como? O termo ali é tentar se comparar com a voz legítima ou com o rugido legítimo. Então quer se passar. O que acontece quando você aprende a silenciar o eco? Você abre os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito Santo. E qual é o caminho que vai te levar à oração? E que tipo de oração você sempre faz nesse ambiente de não responder à tolice, de não descer no nível do tolo? Como é que você faz? Seja no trabalho, seja em casa, seja
até mesmo no ministério, pessoas que se prestam a serem tolas sem que percebam, na sua ignorância espiritual, imaturidade espiritual. Elas são tolas, se passam por tolas. Enquanto o próprio escritor do livro de sabedoria, Salomão, diz que aquele que se cala, mesmo sendo tolo, o tolo que se cala passa-se por sábio, né? Então, nem toda batalha é para exasperar ou tentar responder no nível que o inimigo quer. O inimigo sempre vai trabalhar você para vir para o nível dele. Mas você tem o direito de se posicionar em face do seu chamado. Então, como é que você tem lidado com a guerra conjugal? Seja o homem, a mulher, qual é a batalha que você enfrenta no teu casamento? Qual a legitimidade que você tem para chamar Deus para a tua casa, para chamar Deus para a vida dos teus filhos, para os teus pais? Eu estou falando para alguém que só alguém, uma pessoa, intercede pela casa toda. Vive as questões vexatórias, as vergonhas, os problemas por ser alguém que representa a fé cristã, que professa Jesus no seio da família. Então, aprenda a distinguir eco com a voz. Como é que você ouve a voz? Silenciando o eco. Qual é o caminho para silenciar o eco? Oração. E que tipo de oração? Oração de desligamento dos problemas. Oração de desligar ações e pessoas no campo espiritual, porque você é um ser espiritual revestido de matéria. Permita-lhe ensinar sobre oração de desligamento. Pastor, que heresia é essa? Vem comigo. A oração de desligamento, ela não é um tipo novo de oração. É só uma terminologia que, na verdade, a gente entende à luz da Bíblia sobre o poder que a gente tem para mandar embora ataques, desligar pessoas, que a gente possa ter conflitos, sejam eles quais forem, que a gente pode operar pedindo Deus livramento sobre tal ação, tal situação, tal problema, tal circunstância. E quando a gente desliga, e eu vou te dar um exemplo, a terminologia pode ser nova para você, mas você faz isso. Senhor, corta o laço. Senhor, repreende a fúria do inimigo. Senhor, torna este mal sem efeito. Então eu poderia falar aqui sobre Isaías capítulo 54, verso 17. Toda língua que proferir contra ti, toda língua ferina, né? Tu as condenarás em juízo, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. A oração de Jesus, aí vem o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. E tantas faces que a gente poderia embasar. Mas eu quero ser simples para ensinar a você que você não pode ficar com aquilo martelando a tua cabeça, porque o que martela você, que lhe tira do cerne do teu propósito, é um tipo de eco. Compreendeu? Pegou aqui? É um tipo de eco. Eu comparo o eco da voz do Criador no Éden, Adonai Elohim, o Baruch Hashem. Já se perguntou quando o texto de Gênesis 3 diz que Deus veio na viração do dia? Por que é que Deus veio na viração do dia? O Deus que é espírito, por que é que ele vem estar com o homem, na pessoa de Adão, consequentemente Eva? Preste atenção nisso aqui. Como é que Deus se presta a vir, sai do seu trono de glória, do terceiro céu, né? E entra no ambiente físico, plantado por ele, remodelado por ele? Para que se dar ao luxo de descer no firmamento, naquilo que é suspenso, aquilo que é obra, que a nossa mente ainda não captou o que é o Éden? O relato do Éden é um breve relato. Ok. Por que Deus vem? Deus vem para consolidar a sua voz ao homem, para que o homem codifique a voz. E aí Satanás é tão astuto que trabalha o tipo de voz que poderia persuadir a voz do Eterno. O que aconteceu com Adão na pessoa da sua carne, Eva? Não tiveram autoridade para silenciar o eco. Eu também digo que eco da voz do inimigo é um dialeto. O crente em Jesus, ele não possui dialeto, ele possui um idioma. E qual é o idioma que move o mundo espiritual? Fé. Qual é o dialeto que tenta se opor à fé? Dúvida, medo, desistir, parar, trabalhar sempre o pior, verbalizar aquilo que não está com a palavra,
crer em mandingas que não estão coadunadas com a palavra, se submeter a viver uma vida cristã só de momentos e não de propósito. Então são pessoas vulneráveis que são conduzidas sempre pelo eco de uma voz, de uma profetada, de um sonho de barriga cheia, de uma obra mandada, de uma palavra contrária, que no dia da batalha pode ser uma presa fácil a ser paralisada. Então, a oração silencia o eco da voz. E por que eco da voz? Porque tenta se passar. Qual foi o problema então de Eva lá no Éden? O problema de Eva no Éden foi não diferenciar a voz com eco, ok? A distorção para roubar a tua paz. Segunda chave, mantenha-se firme no teu propósito. Mantenha-se firme no que Deus lhe mandou fazer, no que Deus te chamou para realizar. Mantenha-se firme no que Deus conduziu a sua vida a fazer. É fácil? Não. Impossível? Também não. Quando você compreende vida e propósito e compreende ouvir a voz do amado e não o eco da voz do inimigo, logo há um canal ligado, um canal direto com a voz do Espírito. A voz do Espírito é a testificação do amado em nós. Quem é o amado? Jesus. Aprenda isso. O Espírito Santo que está conosco, ele não trabalha de forma unilateral. Ele consolida em nós o querer e o efetuar da vontade que está em Cristo. Pois em Cristo vem o sim e o amém da vontade eterna de Deus o Pai. Então todos estão de forma harmoniosa, entrelaçadas, trabalhando para um único vínculo, um único propósito, a Santíssima Trindade. Nós não podemos andar distorcidamente, nós não podemos andar desalinhados com esse entendimento do mundo espiritual na visão do Deus triuno. Por isso, escreva aí, mantenha-se firme, mantenha-se focado no teu propósito. Por quê, pastor? Porque todo mal que se levanta contra você, se você sair fora do propósito, vai se deparar apenas com um homem natural, humano, cheio de falhas e fadado a crises existenciais, crise de vida, qualquer nível de crise. Mas quando você, independente da situação, você não abre mão do propósito, você compreende. Isso é uma visão espiritual, tá, gente? Isso é uma compreensão do mundo espiritual no qual eu faço parte, você faz parte. Você compreende que tudo vai cooperar para o teu bem. Você pode não entender agora, você pode viver crise de existência, de fé, ministério, ok. Mas se você entender que o teu chamado é maior que a guerra, que é maior que a pressão, aprenda isso. Toda batalha vai bater de frente com o que você carrega. E o que vai te dar sobrevida em campos de batalha é o que você carrega. E não o que a batalha quer determinar sobre você. Pegou? Se abrir os comentários, trava, né? Trava. Tá, mas eu queria esse povo interagindo aqui. Vamos embora. Ok. Vamos para cima. Permita-lhe dar mais um texto, Provérbios capítulo 16, nessa segunda chave. Eu tenho 4 chaves. Essa segunda chave, queridos, manter-se firme no propósito, é porque as nossas demandas de enfrentamento, elas se dão por causa do nosso propósito. Elas não se dão porque a gente tem olhos verdes, porque temos sobrenomes ou pedigree, ou teoria da conspiração. Aprenda isso. Não existe para um homem espiritual, para uma mulher de Deus, teoria da conspiração. Ok? Não existe a casualidade ou o lado pessoal. Aprenda uma coisa. Quando Efésios capítulo 6 diz, Paulo ele tem essa dimensão e essa clareza do mundo espiritual, quando ele diz a partir do verso 12, que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Aprenda isso. Tire os teus olhos de pessoas no que tange família, trabalho, negócios que possam lhe ofender, que possam lhe ferir. Aprenda isso. Ou se você puder, escreva. Pessoas não são demônios. Você pode repetir comigo? A galera que está aqui pode repetir? Então vamos lá. Pessoas não são demônios.
Ô, glória! Aí você está assim dizendo, pastor, é porque você não mora lá onde eu moro. É porque você não dorme com quem eu durmo. É porque você não passa o tempo da sua... O senhor deve morar no céu, porque o senhor está ladeado de anjos. Não, não. É a realidade humana, mas com a compreensão do meu propósito. Então, o meu propósito me faz enxergar o que o homem comum só enxerga na linha horizontal. Quando Paulo está dizendo na carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 12, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, no termo original ali grego, fala da padronização das armas humanas, ou padronização humana. Nós não podemos lutar com os olhos da padronização humana. O que é a padronização humana? A nossa maior arma na padronização humana se chama justiça própria, vingança, dente por dente, olho por olho. O propósito no qual você vive de vida, seja você um pastor, um líder, um empresário, um libertador que tem temor de Deus, você pode ressentir-se, mas você caminha entendendo que o propósito é maior que a dor. O propósito é maior do que qualquer nível de afronta ou de qualquer nível de chacota, de qualquer palavrinhas que possa tentar lhe machucar. Aprenda isso. Deus é responsável pelo propósito que te confiou. Fez um barulho aí, gente. Deus é responsável. Escreva isso. Desativa o comentário aqui, porque eu quero ver esse povo escrevendo. Deus é responsável pelo propósito que te confiou. Ele te confiou um propósito. Você pode escrever aí? Participa comigo, vamos lá. Deus é responsável pelo propósito que Ele te confiou. Ele se responsabiliza. Escreva, me ajude. Me ajude. Escreva mesmo, diga assim, Deus é responsável pelo propósito que me confiou. Você pode escrever? Cadê a primeira pessoa escrevendo? Vamos lá. Aqui, ó. Leandra escreveu, Deus é responsável pelo propósito que Ele me confiou. Ok. Isso, Juliana. Isso, Geise. Isso aí. Isso. Deus é responsável. Por que Deus é responsável? Porque a vida que você tem veio para cumprir esse propósito que já estava pronto antes de você vir a existir. Olha que tremendo. Como assim, pastor? Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu quero crer que você esteja anotando isso aqui, não é possível. Olha o que está escrito em Efésios 1:4. Que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que ministrássemos perante Ele de forma irrepreensível e em amor. Ok? Glória a Deus. Você pode repetir comigo, não só escrever? Diga assim, Deus é responsável pelo propósito que me confiou. Amém? Então, Ele será responsável de transformar dor em força. Ele será responsável na pessoa do Espírito Santo em compensar choro, pranto, deserto, qualquer situação que você esteja enfrentando aqui e agora. Right now. Aqui e agora. Ok? Terceira chave que eu preciso lhe dar hoje, nesse alinhamento sobre você no mundo espiritual e como o mundo espiritual se move. Pega essa aqui. Deixe Deus lidar com tudo aquilo que por ora fugiu das tuas mãos. Não vá para confronto com discípulo, com pastor, com igreja, com funcionário, com marido, Para um pouco. Respire. No meu livro, Batalha Espiritual, por princípio, Batalha Espiritual nos Ares. Eu dou ali, você que tem, sabe do que eu estou falando, se você já leu. Se não tem, daqui a pouco eu vou disponibilizar aqui no site para você acessar. Eu falo sobre... Eu vou disponibilizar o curso, tá? O curso e o e-book. Eu vou deixar aqui disponibilizado para você, que se você quiser, você vai entrar, comprar, adquirir, preço promocional. Mas isso é para o final. Mas nesse curso que já está pronto de intercessão, o tema é Descomplicando Intercessão. Tem uma aula que eu falo sobre meditação. O que é meditar? E eu faço
um paralelo naquilo que Satanás pegou e fica introduzindo nas religiões orientais, né? O Duin, os mantras, né? Chamando a existência dos 5 elementos da força do universo. Se tornou até uma terapia medicamentosa, uma ação contra a depressão, que muitos profissionais na área da saúde, eles recomendam a chamada, como é que se fala? Meditação, né? Então, coluna ereta, como se firmar o cóccix. Yoga, e tem outra também. O yoga é de meditação, mas é dentro dessa linha. Ok. E aí, vai aqui, ó. Aí eu tenho uma aula que eu mostro na Bíblia, tá no meu curso. Eu vou lhe apresentar daqui a pouco. Lembrei disso aqui. Porque a nossa vida é tão agitada, é tanto eco das vozes que vão entrando, é comprar, pagar, resolver, e vai daqui, vai dali, e a gente perde o cerne de dar atenção àquilo que move a nossa vida, que é o Espírito de Deus que habita em nós, que é a parte central que faz a alma, ou tornou a alma vivente no corpo. Então a gente trabalha sempre a partir dos sentimentos da alma para o corpo. A gente trabalha sempre a partir do campo do coração, o campo da mente, o campo da carne que a Bíblia opera, dizendo que quer dizer sentimentos, emoções, vontade. O Senhor está dizendo para alguém aqui, não se mova pela alma aflita, pela alma ferida. Você tem um espírito que é a base de conexão com o mundo espiritual, que não tem exosfera, toposfera, atmosfera, não tem galáxias, não tem cosmos celeste, não tem dimensão de toda a constelação que possa paralisar, bloquear o teu acesso ao terceiro céu. Não tem segundo céu, não tem anjos caídos guerreando contra anjos de luz, anjos ministradores. Tua oração, tua adoração, tua vida com Deus, ela é a essência dessa ligação com o mundo espiritual. E aí eu quero lhe mostrar, e esse curso eu vou passar aqui para vocês no final, sobre tempo de parar. Como é que você quer ouvir o Espírito se você não fecha a boca? Como é que você quer ouvir o Espírito se você já acorda no touchscreen, vendo, rolando, vivendo sempre a ociosidade do que não tem e sem saber para onde vai? Ouvir a voz é uma habilidade, preste atenção, constante. Por que constante? Para que você saiba discernir voz, você tem que conviver. É colocar aqui 300 pessoas e a Késia falar amor e eu saber, a Késia está aqui. Não, mas todo mundo está te chamando de amor. Não, mas esse tipo de voz eu conheço. Por quê? Convivência. É codificado nas membranas dos meus tímpanos e logo para o subconsciente o timbre da voz da Késia. Pode botar aqui uma galera de jovens. O Pedro vai abrir a boca, o Azaf vai abrir a boca, meus filhos, Azaf, Pedro. Então é assim que o amado quer se revelar. É assim que a pessoa bendita do Espírito Santo quer falar com você no pior momento que você possa viver. É assim que o Espírito Santo quer ter a legalidade, a base legal de mostrar a você a saída, a ação de reagir em face de males que possa sobrevir. Ok? Então, como é que a gente pode viver isso? É possível? Um dia alguém olhou para mim e disse assim, eu acho muito bonita a sua fala, mas eu acho muito utópica e irreal. Ela não pode ser consubstanciada na vida prática. Eu falei, como assim? Porque o que a gente vai fazer vivendo nesse planeta Terra? Como é que a gente vai lidar com essa fala que a guerra não é contra a carne e sangue? Como é que a gente vai lidar? A gente vai lidar com todo esse entendimento de trabalhar, é um exercício, a oração, dizer, eu quero estar conectado simultaneamente à voz do amado, na pessoa do Espírito Santo ao meu espírito. Porque se ele conecta ao meu espírito, a minha alma é pacificada, a minha alma recebe cura, a minha alma recebe foco, direcionamento. E aqui é a terceira chave. Deixe Deus lidar com todas essas questões. E qual é a forma, como é que Deus vai lidar? Se Deus é Espírito, se o Espírito Santo é um Espírito que está conosco, é uma pessoa distinta.
não está materializado, não tem carne e osso, não tem sentimentos humanos, como é que ele vai lidar com os meus conflitos e de forma simultânea vai lidar com os teus, com os seus? Como é que ele faz? É uma fórmula, e por isso o idioma que move o céu não é a minha dor, não é o meu problema, não é Deus, olha para mim, eu farei o que for preciso para te ver. Não tem uma canção assim? Olha para mim. Troca tudo isso e compreenda, coloque isso registrado no campo do teu entendimento, que o céu tem um idioma, e o idioma do céu não é as nossas queixas, lamentações e dores. O idioma do céu é fé. E o que é fé? É o movimento da palavra que eu ouvi, palavra de Deus, que provocou em mim um ambiente que não me deixa me prostrar, mesmo meu corpo, minha alma dizendo, pare, se prostre, abandone, pare, fala. O propósito é maior que a dor. O propósito é maior que... Então, ressignificar em Deus é uma fé operosa. O que é ressignificar em Deus? É se levantar quando tudo está dizendo, não se levanta, não tem como. É romper quando tudo está dizendo, não dá. Ok? Permita lidar nessa terceira chave que eu disse, deixe Deus cuidar, lidar com todas essas demandas. Olha o que diz Romanos capítulo 12, verso 19. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não cabe a mim, a você, estabelecer um plano de vingança. Não cabe a mim, a você, estabelecer um plano de ação, porque você, se entrar no campo do inimigo e querer responder no mesmo nível, você se tornou alguém recrutado para o campo do inimigo de maneira simultânea. Você foi recrutado para o exército do inimigo sem perceber. Quem me conhece aqui e já teve a oportunidade de me ouvir em ministrações ou seminários, essa é minha fala, não desça no campo do inimigo. Você responde à ação do inimigo. No campo do inimigo se igualar, jamais. Romanos 12, 19. Então, se você quer vencer uma batalha, não entre nesta batalha usando prerrogativas humanas. Não entre no campo para ter êxito de conquista com armas humanas. Por isso que a palavra de Deus diz, e pega esse texto, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4. Embora andando no corpo, habitando no corpo, ou na carne, não guerreamos, não militamos segundo a ótica, segundo o padrão humano, segundo a carne, pois as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Esses sim poderosas em Deus são as armas do movimento do céu na terra, ok? Por isso que a gente aprende a silenciar o eco das vozes. Confie na justiça de Deus, confie no agir de Deus, confie no que Deus estabeleceu como palavra profética, profecia, sonho. Aprenda uma coisa, todas as vezes que você estiver lidando com conflitos de ordem espiritual, de ordem de ataques, seja qual for, lembre-se da palavra que um dia te foi liberada. Peça ao Espírito Santo, porque ele tem o poder de transmitir a voz e não o eco da voz, a voz. A voz do amado é ressoado pelo Espírito Santo. A voz que vem do amado passa pelo Espírito Santo. Ele é a ressonância da voz do... Ele é amigo do noivo, então ele ressoa em nós, do nosso espírito, a voz do amado. Então pegue isso pelo amor de Deus. Coloque isso como base para a sua vida, para que você compreenda que a palavra que um dia te foi liberada te fará sobressaltar muralhas, fortalezas. Ela terá o poder de arrancar você do vale a colocar no topo da montanha. Vai te dar autoridade para passar pelas águas revoltas, pelo fogo ardente. Escorpiões, cardos, abrolhos, espinhos, não importa. O que importa é você saber a referência do chamado que está em você. Quarto e último, o perdão, ele nunca foi uma arma humana e uma arma que a gente pode classificar no campo da resiliência humana. Eu conheço muita gente que decidiu perdoar,
mas chegou na conclusão do remorso. O que é o remorso? Um arrependimento momentâneo, mas a mente não foi trabalhada para viver o reset. O perdão, ele é algo muito mais profundo e muito mais consciente e racional do que a gente possa pensar. Aprenda isso. Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. O perdão, ele é uma arma espiritual que a capacidade humana em si não compreende. O que a gente entende sobre perdoar? A gente entende que perdoar está ligado àquilo que alguém merece ser perdoado. Então, alguém que mereça o meu perdão, receberá meu perdão. Olhe dentro dos meus olhos. Como é que foi que Jesus condicionou te perdoar? Ele te condicionou alguma coisa? E por isso a oração modelo, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos e chegou até nós, é condicionado à nossa ação em primeiro lugar. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido. Então eu só recebo o perdão se eu praticá-lo. Eu só vivo o perdão se eu pôr em prática. Então é vertical com a horizontal, é cruz. E aqui muita gente se perde no seu propósito e existem muitas vitórias que estão travadas no mundo espiritual por uma simples razão. Não é Deus que não ouviu, não é Deus que está contra você, não é Deus que virou as costas, não é Deus que não cumpriu a palavra. Apenas posicionamento do manuseio de uma arma poderosa chamada perdão. Perdão não é você participar de uma imersão, de um coach famoso que vai mexer com as suas emoções. Eu não estou aqui, preste atenção, e não tenho autoridade para falar contra coaches. Eu tenho muita preocupação quanto a isso, né? Então eu tenho muitas pessoas que vivenciaram rupturas emocionais de forma muito saudável. Mas eu quero lhe assegurar que perdão não está ligado a essa linha horizontal de PNL. Isso faz parte. A Bíblia fala sobre programação neurolinguística desde que mundo é mundo. Mas eu não quero atravessar em campos, seja ele terapêutico, seja ele em ações terapêuticas. Eu quero falar do que é Cristo e do que é psicoteológico, do que é céu na terra. Eu quero trabalhar sobre perdão como uma arma espiritual ou uma linguagem que vem do mundo de Deus, o mundo espiritual. Um dia alguém me perguntou assim: defina perdão para... Pastor, defina perdão. E eu peguei o aumentativo da palavra perda. Falei, perdão é o aumentativo da palavra perda, ou seja, quem decide perdoar vai ficar com prejuízo. Prejuízo emocional, prejuízo da justiça própria, razão. Então você vai usufruir de uma grande perda. Quem decide perdoar vive uma iminente derrota do ego, da vingança. E aonde você decide perdoar? Nos tribunais dos homens? Não. Nos tribunais humanos? Não. Num bate-papo tomando um café, de acordo com a dor sofrida, que levará tempo? Também não. Perdão não é uma brincadeira. Perdão é processual. E como é que você ativa a arma do perdão? Como é que você ativa a arma chamada perdão? Aprendendo com Jesus. Aprendendo sobre o que de fato a Bíblia nos ensina no tema perdão. Permita lhe dar um texto sobre perdão. Está lá, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, a partir do verso 25. Ele está voltando para casa e o que fez o pai o avistar? O que fez o pai que foi rechaçado pelo filho, alijado do processo de espólio, ou seja, a parte que cabia ao filho mais novo na herança, era a partir da morte do pai. Então o filho coloca uma memória póstuma de ingratidão ali e agora tendo um pai vivo.
São as desilusões, as traições, os dissabores. E o que faz o pai conceder o que o filho está pedindo, e dentro da tradição que a parábola está inserida, o pai tinha autoridade para deserdar o filho ali e agora, tirá-lo o nome, tirar dele e lançar uma maldição. Embora seja uma parábola, mas dentro do que a parábola propõe, ela tem a ver com costumes, ela tem a ver com histórias faladas, ela tem a ver com toda a legalidade da visão religiosa, da visão patriarcal. Então pegue isso aqui, pelo amor de Deus. Aonde o pai decidiu perdoar o filho? Quando o filho foi embora ou quando o filho voltou? O pai decide perdoar o filho quando o filho pediu a parte que lhe cabia, porque o ato do perdão é perder. Então o pai deu a ele a parte que ele pede. E o filho vai, vive de forma dissoluta. O que é o pródigo? A palavra pródigo significa o que desperdiça, né? Uma das definições. Então ele se torna pródigo. Ele vai parar num estado psicoemocional, biológico, social terrível, no meio dos porcos. E quando é que ele ativa o mundo espiritual para voltar? Não foi apenas uma ideia, não foi porque deu ruim aqui. Quando você analisa pelo contexto do que é o princípio do perdão, dentro do chiqueiro de porcos, quando ele deseja comer a comida dos porcos, ele cai em si, diz o texto, e caindo em si. O que é cair em si? O discernimento. Quando é que nós vamos vencer guerras em qualquer âmbito da nossa vida? Não abrindo mão de um dos dons do Espírito que concede a quem busca ou a quem ele dá, mais essenciais para os conflitos espirituais que vivenciamos na Terra. O discernimento. Quando o texto diz, e caindo em si, começou a orar. Ele orou então dentro de uma cadeia de autoridade. Direi ao meu pai uma oração. Pequei contra o céu, contra ti somente pequei. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Veja como o princípio da oração é tão forte sobre o mundo espiritual, que quando ele começa a desligar e pedir perdão, ele não está de frente com seu pai. Há uma distância geográfica, há uma distância de realidade. O pai é fazendeiro, rico, ele está no meio dos porcos. O pai está cheiroso, lindo e belo, ainda que com a dor sofrida. Ele cheira mal, saiu bonito com o carro, está mal, perdeu tudo. Então olha a questão da balança social, familiar, espiritual, mas o poder da oração de alguém que se propõe pelo discernimento a pedir perdão. Agora ele está pedindo perdão da perda, do fracasso, do recomeçar. Ele perde essa vergonha e agora é ativado no mundo espiritual. Tanto é que quando ele está se aproximando de casa, o poder do perdão ativa o pai a estar. E quem viu quem primeiro? O texto é claro. Foi o pai quem o avistou. Porque o pai diz assim, meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Como é que você quer descer no nível de ataques do maligno, lidar com quem é morto a nível espiritual, morto em ambiente, mortos no sentido profético do chamado? Como é que você quer lidar? Então o pai está dizendo assim, eu não briguei com ele, eu não fui às vias de fato, porque ele estava morto para a família, morto para a gratidão, morto para a filiação. Não se discute com o morto, não se discute com o tolo, não se desce no nível. Agora, aquele que é tolo, agora cai em si. O que é cair em si? É entender o que eu falei na terceira chave. Deixa Deus lidar com essa batalha. Não atrapalhe Deus. Não atrapalhe Deus. Escreva se você está aqui. Diga assim. Diga o teu nome. Anota teu nome e diga assim, não atrapalhe Deus. Tem como pôr aí? Miqueias, não atrapalhe Deus. Eu sinto Deus nessa live, o Senhor está neste lugar. Ele é varão de guerra. Aleluia. Aleluia, o Senhor está aqui. Nós vamos orar. Tem uma chamada de oração nos nossos grupos, ok? Glória ao Santo de Israel, glória ao amado. A ele a honra, a ele a glória. Vem conosco nessa série de lives
Quero te adiantar, sexta-feira agora, dia 1º, eu quero ter esse encontro com você nessa linha. Isso, escreva teu nome e brada mesmo, não atrapalhe Deus. Ponto de exclamação. A Roseli botou aqui, ó, 2 pontos de exclamação, é isso mesmo. É isso aí, põe teu nome, põe teu... Isso, Patrícia, isso, Ariane, ô Glória, isso. Não atrapalhe Deus, Kátia, isso. Não atrapalha. Isso, Kelly, isso aí, vai. Eliane, isso, não atrapalhe Deus. Elciane, não atrapalhe. Maria Leonel, não atrapalhe. Isso, tá falando comigo, pai? É isso mesmo, Liliane Paz. Glória a Deus, glória a Jesus. Leandra, não atrapalhe Deus, aleluia. É isso aí, gente. Elionete, não atrapalhe Deus, amiga. Glória a Deus. Vai ficar gravada? Não atrapalhe Deus, não vai ficar gravada? Vai. Lá no canal no YouTube. Então você tem que se inscrever, tá? A de segunda-feira que passou agora, sai hoje no canal. Quando acabar a live, tem a live lá no YouTube. Ok, vamos lá. A oração neutraliza a força do ataque e mantém seu coração livre da contaminação da amargura. Perdoar não é ser fraco, é proteger seu coração da mágoa que os tolos desejam causar. Quando você ora por eles, o céu se encarrega de você. Eu anotei aqui. Vamos lá. Eu anotei aqui. A oração. O que é oração? Você não tem que pegar essa palavra e ligar para quem te ofendeu a vida toda. Você tem autoridade para dobrar os joelhos e começar a verbalizar o nome, a ação da pessoa que te feriu, quando, onde. Você tem base bíblica? Claro, vou te dar uma aqui, uma da que nós amamos, Filipenses 4, a partir do verso 6, quando Paulo declara sobre não andar ansiosos por coisa alguma desta vida, antes tornar conhecidas todas as vossas petições diante de Deus. Tornar conhecidas diante de Deus. Deus não sabe de tudo? Não é Deus onisciente, onipresente, onipotente? Por que é que eu tenho, esse mortal tem que tornar conhecida diante de Deus? Porque isso está ligado à manifestação de fé. O idioma que rege o mundo espiritual, o terceiro céu, o mundo de Deus, é a fé. Então, quando você se move e rompe o ego, o orgulho ferido e vai verbalizando, essa ação de oração desliga sua alma de pessoas. Nós somos seres espirituais. O que é o mundo espiritual? É o que está à minha volta, o que está dentro desse contexto. Eu estou no físico, e o físico, muitas vezes, vai ser uma cortina de fumaça. Você é um ser espiritual revestido de matéria. Quando você começa a pedir Deus graça, eu não estou falando para crente religioso que está com a faca no dente pedindo Deus para matar. Faça justiça! Já contei aqui, vou contar de novo. Eu era noivo com a Késia, líder de jovens, subindo um monte lá na Baixada, Monte Horebe, com jovens da igreja que nós ministrávamos, éramos líderes de jovens, e uma vez o nosso propósito naquele monte foi neutralizada a nossa oração, porque tinha um jovem, amado obreiro de uma determinada igreja, que havia sido tirado da frente da intercessão, do trabalho, da oração, da tarde, da bênção, não me lembro agora, e ele estava orando para que Deus matasse ou alejasse o pastor dele, porque tirou ele da frente da obra, e que Deus viesse no arraial para fazer justiça. Oração de feiticeiro, alimentando demônios territoriais. Aprenda isso. Se você não agir em conformidade, não com a sua alma, mas com o que o Espírito Santo, a voz do amado, fala no seu coração, você pode estar dentro do arraial do céu, de Deus, dos santos, mas falando o idioma do inimigo. Ser um reprodutor do eco da voz do inimigo. Ok? Então eu paralisei e olhei, como é que a ignorância espiritual? Porque as pessoas querem valorizar os dons, querem se mover nos dons e acham que o que dá sustentação na batalha são os dons. Não é isso não, ok? Então eu vi aquele jovem insano, com ódio, oração com ódio. Não é isso. É compreender sobre, primeiro, eu vou entrar para o meu secreto, para o meu quarto, eu vou derramar minhas lágrimas. Eu posso questionar, eu posso dizer, Deus, por quê? Senhor, até quando?
Talvez você não vai ter força para falar o nome de alguém que tem lhe machucado. Talvez você não vai ter força por muito tempo sustentar esse tipo de oração por 1 hora, meia hora. Vai ser meia hora, ou melhor, meio minuto. Vai ser 2 segundos, não importa, comece. Mas eu tenho que ligar para a pessoa, quem disse? Que regra é essa? Quem te falou isso? Mas como é que é o perdão? Perdão é provocado pelo meu secreto. E aquele que cuida da minha batalha produzirá o momento e a hora. Eu não sei quanto tempo vai durar. Eu não sei se será necessário isso. Mas uma coisa eu quero lhe assegurar. Essa guerra que veio contra você não vai te matar. Não vai provocar uma doença sequer. O estresse provocado vai sair de uma forma que até hoje uma classe de psiquiatras e terapeutas, eles dizem para os seus pacientes, você precisa desenvolver um tipo de fé. É comprovado hoje por algumas correntes, como o Harvard tem lá, da neurociência, que a oração ela tem um antídoto imunológico para frear doenças na vida do homem. Tudo está ligado ao mundo espiritual. A questão é, qual é o seu posicionamento? Qual é o meu posicionamento? Esse é o desígnio de Deus para nós. Fazendo isso, você não só vai viver bem, como fluirá no teu propósito e chamado na terra. Teu propósito é o quê? É o mundo dos negócios? Para a glória de Deus, assim se fará. Teu propósito está ligado ao quê? Vamos aqui mencionar política, artes, esporte, empresariado, é o mundo eclesiástico, é a tua carreira profissional, a tua carreira ministerial. Qual é o teu propósito? Então nada e nem ninguém poderá tirar você desse cerne. A única pessoa que pode tirar esse trem e descarrilar esse trem somos nós mesmos, eu e você. Não abra mão de ouvir a voz, não abra mão de ser cuidado, não abra mão de viver o que Deus tem para a sua vida. Nós vamos orar agora. Ore comigo. Em 30 segundos eu vou orar. Põe aquela canção, eu vou orar. Ponha os pedidos agora. O Senhor é varão de guerra. O Senhor vai à frente do seu povo. Ele é o Bereshí, o início. Ele é aquele que criou o fim desde o início de tudo que há, de todas as coisas. Eu quero convidar você para orar comigo. Eu quero convidar você para clamar, pedir, buscar e bater. Ô glória! Eu tenho 2 assuntos para tratar com você agora. O primeiro, anota aí. 4 de outubro, estou olhando aqui no calendário, Mundo Espiritual Conference. Pastor Marinaldo está aqui, o que eu tenho de pastores amigos. Teve um hoje que pediu 20 convites. Não foi isso, Pedro? 20. Outro pediu 30, olha aí. E muitos amigos. Marinaldo falou, Miquel, manda que eu vou levar. E como é que você tem que garantir seu passaporte? Não é uma conferência que as finanças estão sobre minha gestão. É a gestão da conferência. Eu sou o coordenador, mas é uma gestão. E preços acessíveis para que você não perca essa data. Vou te dar os nomes das autoridades que vão estar. Zenete Rodrigues, Adson Belo, Helena Raquel, Miquéias Oliveira, esse vaso, Kézia Oliveira, nosso pastor Leandro Silva, e intercessores do Brasil e do Rio de Janeiro. Aqui na bio do Instagram, você vai poder acessar e na página da conferência, Mundo Espiritual Conference. Está aqui já, né? Siga a página da conferência. Link na bio, ok. Então você vai linkar, vai clicar no link da bio, você já vai cair na página da conferência e vai seguir. Na minha também, ou direto. Mas clicando para fazer a inscrição da conferência é aqui na bio, não é isso, Pedro? Então, tá lá o link, tá tudo certinho?
Tá, então tanto na minha página como na página da conferência, se você não segue, já siga lá na página da conferência, tem o link da inscrição, tá bom? Nada que vai deixar você mais ou menos rico, aprenda, hein? Ok? O outro assunto que eu quero trazer é sobre o curso Descomplicando a Intercessão. Quando terminar essa live, tem uma promoção para você, ok? Desconta o cupom no link da bio, ganha o e-book. Então, é um curso com 16 aulas, com mais de 30 horas de duração. Você vai aprender à luz da Bíblia sobre intercessão, do Éden ao Apocalipse. Tudo que a Bíblia nos dá sobre intercessão. Tá bom? Estão lá também, todos os cursos. Mas eu quero fazer essa promoção hoje. Mas se quiser o curso da armadura, tem lá? Curso de anjos, tem lá? Angelologia, é uma matéria que eu dou aula no seminário teológico. Olha, tremendo. Mas hoje eu quero falar sobre a intercessão porque eu orei com você aqui. Se você desejar e puder, parcelem até quantas vezes? 10 vezes, 3, não sei. Você vai ver lá, ok? Faça isso, invista na sua vida, porque Deus fará a diferença. Essa live está gravada nos próximos dias. Corra lá para o YouTube e você vai ver 300 vídeos sobre batalha espiritual que vai abençoar a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu te espero sexta-feira agora, 10h50 da noite, uma série sem parar. Vamos para cima. O canal é PR Miqueias Oliveira. Oh yeah. Valeu, Pira, valeu, Azaf, valeu, Kézia. Valeu, gente. Amo vocês. Shalom, shalom.